iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje abordando um tema interessantíssimo que são as tradições africanas. E para isso, um tema que interessa a todos nós brasileiros, né, que somos tão permeados por essas tradições. E para isso nós trouxemos uma pessoa muito ilustre, muito preparada para falar do tema, que é a Sra. Ronilda Iakemi Ribeiro, que é graduada, mestre e doutora em psicologia e também doutora em antropologia da África Negra pela Universidade de São Paulo, né, nossa querida USP. Ela é também professora sênior da Universidade de São Paulo e uma estudante Rosa Cruz assim muito dedicada aí por muitos anos, trabalhando também em colaboração com o nosso querido Frater Eduardo Berni, que é o vice-reitor da Universidade José Croix Internacional. Então, uma pessoa muito preparada que vai nos ensinar muito. Tenho certeza que todos vocês vão gostar do programa. Tudo bem com a senhora, Tudo bem, Ronilda? Vou ensinar e vou aprender, né? Ah, imagina, vamos ver se a gente consegue passar alguma coisinha, mas você está aqui com certeza mais para nos ensinar. Mas, senhora Ronilda, quando a gente fala de tradições africanas, o que nós queremos dizer exatamente? Como é que podemos definir esse termo tradições africanas? Se nós considerarmos que no fluxo da escravidão vieram mais de 100 etnias africanas para o Brasil e que esses africanos conviveram nas senzalas durante 350 anos, eles e seus primeiros descendentes, nós podemos já ter por aí uma ideia de como esses conhecimentos tradicionais foram se interpenetrando e dando origem às várias manifestações culturais e religiosas brasileiras. E quando a gente fala em tradição africana, é a busca do conhecimento original destas práticas e destas manifestações culturais, artísticas, religiosas do Brasil. Tão ricas, né? Tão ricas, são as raízes das nossas práticas. E, Sora, por que é importante para nós, brasileiros, conhecermos, né, quando não honrarmos essas tradições africanas? É muito importante porque, apesar de o racismo ter feito e continuar fazendo parecer que nós somos um país de brancos, nós somos um país de mestiços. Sem dúvida. A presença negra, a presença africana no nosso idioma, na nossa culinária, nas nossas artes, na nossa música, ela é muito forte, muito forte. Daí a importância de nós resgatarmos e tornarmos manifesto essa importância, essa presença que nos constitui. Sem dúvida. Me parece, me corrija por favor se eu estiver errado, que a Bahia tem uma concentração de pessoas negras, ela é referência mundial, parece que. Fora da África, parece que a Bahia é uma das maiores concentrações. Sim, a Bahia tem pelo menos 80% de negros, né? Embora o racismo lá seja tão forte quanto, ou até mais forte do que o racismo que a gente observa no Sudeste, por exemplo. Não sabia disso. E é interessante também porque o Brasil é o primeiro país em população negra fora da África. E é o segundo país em população negra no mundo, perdendo só para a Nigéria, que é o primeiro país em população negra no mundo. Olha só, né? É quase difícil de entender porque o racismo ainda está tão presente, né? Em função dessa força da tradição africana, dos negros no nosso país, né? Deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos respeitar, honrar e reconhecer toda essa influência, né? É verdade, mas tem os fatores socioeconômicos, né? Então, como tem essa história da servidão, sim. Ainda há uma representação no imaginário coletivo de uma inferioridade, né? De uma suposta inferioridade. E uma espécie de força que mantém a hegemonia na mão do segmento branco da população. Branco, né? Mas nós sabemos que nossas relações são muito, muito permeadas por contradições, né? Sem dúvida. Temos que trabalhar para mudar isso, né? Exatamente. Mas, senhora, na sua pesquisa, há algum grupo étnico africano que foi mais privilegiado, no sentido de a senhora se focou mais em algum grupo étnico? Eu me foquei mais no grupo étnico dos Yorubás, cujo panteão o panteão de divindades dos Yorubás são os orixás, que são bastante conhecidos, né? Estão aí nas letras de música, estão aí na arte do Caribe, são bem conhecidos. Mas a circunstância foi pessoal, foi o fato de eu haver casado com um homem Yorubá. Olha só, como é que foi isso?
Você o conheceu aqui no Brasil ou na África? Eu o conheci no Brasil, Uhum. ele é bem mais jovem do que eu, e eu não podia perder essa oportunidade de casar com esse homem tão bonito. Pois é, com certeza. E ele atualmente é um grande sacerdote do culto de orixás, e por aí eu enveredei tanto... Quando nós rompemos a nossa relação conjugal, eu permaneci como coautora dele, como ele é meu sacerdote na tradição iorubá, e nós temos nesses 30 anos produzido muito material acadêmico e publicado muitos livros para discorrer sobre a tradição iorubá. Que interessante. Quando você fala em Iorubá, ela é uma das grandes tradições da África? Só para compreender melhor. É um grupo étnico. É um grupo étnico. Tá. Também a palavra Iorubá designa o grupo étnico e o idioma. E o idioma. Eles são mais fortes em que país da África? África Ocidental, África Nigéria, Ocidental. Togo e República do Benin. Que interessante. Deve ser de uma riqueza impressionante essa tradição. Mas, Soror, o que nos interessa também é que pontos de aproximação, como você também é uma Soror Rosa Cruz, né? Membro da nossa ordem, que pontos de aproximação nós podemos estabelecer entre a tradição iorubá ou as tradições africanas e o conhecimento Rosa Cruz? Eu acho que principalmente para começo de conversa é a noção de pessoa e universo. Né? Essa noção de pessoa que compreende que o ser humano não é apenas redutível a um corpo físico, né? A crença na reencarnação e uma concepção de universo como um organismo vivo, como uma rede de conexões onde tudo está ligado a tudo, como uma imensa teia de aranha que você toca um ponto, faz vibrar o todo. Eu acho que tanto na Rosa Cruz como nas tradições africanas nós encontramos essa mesma concepção essa básica. Interdependência de tudo, essa né? Interdependência de tudo. De modo que eu tenho a ver com aquela baleia que está sendo assassinada em algum ponto do planeta. Eu acho que esta concepção é muito forte na Rosa Cruz e igualmente forte nas tradições africanas. Sem o dúvida. Compromisso com a natureza e com o humano. Sem dúvida. Inclusive aquele famoso adágio, né? Se chutas uma pedra, as estrelas sentirão, né? Quer dizer, mostrando que você... Essa conexão, né? Essa conexão. Essa grande rede. Isso já vem embutido na tradição africana, pelo jeito, né? Sim, já é uma coisa, eles nascem com isso. Sim. Né? Sora, eu anotei aqui uma pergunta, ela é um pouco longa, mas que é muito importante. Que é o seguinte, como é que está o diálogo da psicologia, né? A nossa psicologia ocidental, com os saberes tradicionais, né? E quais que são os desafios da inserção desse diálogo no sistema de conselhos de psicologia, no SUS, né? Porque a gente quer saber, na verdade, se há espaço destinado a esses debates, né? A senhora falou agora há pouco dos preconceitos e tudo. Como é que está isso? Isso está sendo melhorado? Tem espaço para debate, principalmente em São Paulo, por exemplo, que é o carro-chefe da nossa nação aí? Eu, como sou psicóloga há muitos anos, há décadas, eu sou de um tempo onde estes campos de saber eram totalmente separados. Estanques, né? Estanques. E houve um movimentozinho aqui, um movimentozinho ali, e atualmente há uma grande abertura de diálogo, inclusive dentro do próprio Conselho de Psicologia Regional e Federal de Psicologia. Eu acho que algumas pessoas cumprem um papel fundamental nisso. Uma das pessoas é o Frater Luiz Eduardo Valiengo Berni, Sim. que lidera um grupo de debate sobre epistemologias não hegemônicas e diálogo das psicologias com saberes tradicionais. A psicologia a gente nem pode falar no singular, são muitas psicologias. Muitas escolas psicológicas. Nós organizamos em várias forças, né, de psicologia. Então, particularmente as psicologias de terceira e quarta força, que são as humanistas e as transpessoais, é que dão uma abertura maior para o diálogo com saberes tradicionais. Isso nos conselhos, no sistema conselhos de psicologia, está ingressando pela ação de algumas pessoas, ainda é tímido, mas eu vejo assim grande chance de ser ampliado, porque há uma ânsia de integração. E na abertura que a gente tem no Sistema Único de Saúde são as práticas integrativas, complementares. E há uma busca, por exemplo, de aproveitar o saber. Vamos um exemplo: o uso medicinal de plantas que
que nós temos da sabedoria indígena, da sabedoria africana, que estão no domínio do conhecimento, da sabedoria popular, que estão pouco a pouco ingressando no interior, sendo complementares à ação da medicina oficial. Olha, isso é fantástico. Eu acho que é um trabalho pioneiro, né? Imagino que seja pioneiro. Não sei se tem antecedentes nesse trabalho, mas me parece que o trabalho que a senhora está fazendo com o Frater Berne, né? Imagino que outros colaboradores, está abrindo realmente uma nova fronteira. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos ali no grupo pessoas da acupuntura, da antroposofia. Né? Então, do Rudolf Steiner. Do Rudolf Steiner, tem bons representantes da antroposofia, pesquisadores sérios, bem comprometidos. Sora, temos uma perguntinha aqui também muito importante, né? Que se fala muito em oráculos, né? Quando a gente fala de tradição africana, né? Você fala dos búzios, não sei se existem outros métodos oraculares, mas qual que é assim, o aconselhamento oracular, né? Principalmente praticado pelo povo Yorubá, que é o povo que a senhora conhece mais, né? Da África Ocidental. Que papel ele cumpre, esse aconselhamento oracular, no autoconhecimento, no processo de autoconhecimento? Essa questão do oráculo é uma questão apaixonante, né? Sem dúvida. Porque a base de qualquer leitura oracular, que é a leitura que vai possibilitar o aconselhamento, é o fato de haver relações analógicas e sincronísticas, né? Sincrônicas e sincronísticas. Quer dizer, tudo que está acontecendo neste momento tem a ver com este momento. Então, o princípio da sincronicidade. Então, se eu jogo o tarô, ou o I Ching, ou os búzios, ou utilizo o jogo da transformação, seja qual for o recurso oracular, eu vou, pela queda dos dados, ou dos búzios, ou das moedas, criar um campo de representação de uma situação real, que está, digamos, real, de uma situação vivida no cotidiano. Sim. Então, os consultores, né, que tem o consulente e o consultor, os consultores, eles vão, ao invés de olhar para a vida do consulente, eles vão olhar para aquela queda específica ou para aquele caminhar num jogo de percurso determinado pelos búzios e vai considerar que aquele acaso é significativo. Então, olha-se para o jogo e ali no jogo se vê um espelho da realidade da pessoa. Agora, houve muita banalização dos jogos oraculares. É isso, né? que eu ia perguntar. Então, consultas de jogos de cartomancia, ou quiromancia, ou que sejam os búzios, houve muita banalização. E foi adquirindo assim, uma representação de jogos, de superstições, de ações supersticiosas. Né? Quando não é verdade, né? Tem toda uma tradição por trás, né? Tem toda uma tradição. Agora, é muito importante que o consultor também tenha clareza a respeito disso, né? Que não transforme o jogo numa atividade banal. Né? Então, quando uma pessoa vem consultar um jogo, ela geralmente traz uma pergunta fundamental que mostra uma busca de significado para a própria vida, uma busca de significado para toda a realidade de seu entorno, né? Então, é uma busca existencial e o jogo possibilita autoconhecimento. Se você tiver clareza de que essa busca é autêntica, né? E se você tiver o conhecimento suficiente para poder fazer o diálogo com o consulente e fazer o aconselhamento que realmente faça sentido no desenvolvimento da consciência dele, no desenvolvimento na ampliação das possibilidades de compromisso dele com a sua realidade natural e humana. Então ele vem a ser mesmo uma ferramenta de suporte ao autoconhecimento, né? No sentido terápico, imagino. Sim, sim. E, Sora, com relação, muito é perguntado também, não sei se vem de superstição isso ou não, a questão previsional, isso está presente no jogo de búzios? É possível mesmo, de repente? Sim. Como no tarô às vezes aparece, na astrologia? Sim, dá para perceber uma configuração do presente e ampliada uma percepção do passado e do futuro. Então, há uma possibilidade de previsão, sim. Agora, há uma característica, por exemplo, comparando o jogo de búzios com o jogo da transformação,
nós temos feito isso, né? Frater Berni e eu, né? Com apoio do pessoal da física quântica, né? Soror Marli, por exemplo. E o magnífico capítulo do Frater Carlos Gomes também, que ajuda muito a perceber isso, né? O jogo da transformação é um jogo de percurso. Você joga os dados e vai andando, né? Anda 2 casinhas, cai 3, anda 3 casinhas e há um diálogo com o self por intermédio do caminhar da pedrinha no tabuleiro, né? Sim. O jogo de búzios, ele tem outras características. Ele é mais aberto. Só que o jogo de búzios, a grande diferença é que ele é um recurso de diagnóstico. Então, nenhuma pessoa vai fazer um jogo de búzios e para ali. Toda pessoa que vai fazer um jogo de búzios, ela tem que compreender que ela está indo buscar um diagnóstico da própria situação. Certo. Do diagnóstico deve advir a prevenção ou o tratamento. Então, não há jogo de búzios do qual não decorra uma recomendação de saúde, digamos assim, considerado saúde todas as dimensões da vida, né? Não apenas a saúde física. Perfeito. Que formação a pessoa que se propõe a fazer o jogo de búzios, né, precisa ter? Precisa ser um sacerdote de orixá. Não é qualquer pessoa, então. A senhora falou nessa banalização, né? Às vezes a gente vê nas livrarias livros, né? Aprenda como jogar búzios e saia dando consultas, né? Então não é bem assim. Não é bem assim justamente por esta implicação dele ser um recurso diagnóstico. Então, se você não tem o conhecimento da dimensão religiosa, mágica e, vamos dizer, medicinal dos recursos daquela tradição africana, que o jogo de búzios não é exclusivo dos iorubás, né? Como é que você vai poder fazer as recomendações? Né? A pessoa precisa, então, estar, como nós diríamos na Rosa Cruz, iniciada, de certa forma. Precisa estar iniciada e bem caminhada no caminho sacerdotal, porque o jogo pode recomendar um banho, pode recomendar uma iniciação, pode recomendar uma oferenda. Né? Isso é uma curiosidade interessante. O búzio, quando a gente fala búzio, ele é uma pedrinha? Qual que é? O búzio é uma conchinha. Uma conchinha. São conchinhas. Eu poderia ter trazido, né, para mostrar. Mas já fica para um programa futuro, né? Já está convidada para voltar outras vezes. Tá ótimo. Os búzios eram moeda corrente. Sim. Antigamente. E o jogo de búzios iorubá tem o designativo Erindilogum. Erindilogum é a palavra 16 em iorubá, porque nós usamos 16 búzios. 16 búzios. 16 búzios, que remete a 16 odus principais. Odus são poemas, são longos poemas. E há 240 secundários, um total de 256 odus. Cada odu é composto de muitas narrativas. Poxa, que interessante. Então, é uma riqueza extraordinária, que todas essas narrativas compõem o corpus literário de Ifá, que é a divindade da sabedoria, que é a divindade oracular. Você falando assim, Soror, posso chamá-la de você? Por favor. Problema, né? Existe uma teologia muito bem constituída, então. Sim. Né? Sim. Muito rica. Sim, é interessante, sabe? Uma outra questão que aproxima da Rosa Cruz é a importância atribuída ao self, que para os iorubás é o Ori, cabeça, e Ori é considerado uma divindade. Eu vi o sacerdote iorubá um dia desse, o nosso sacerdote, dizendo, ele estava fazendo a imposição de nome, que é a introdução da criança logo que nasce na comunidade, né? Sim. Ele estava dizendo o seguinte: Eledumário, o Ser Supremo, criou os homens e pôs uma centelha de si em cada um. Ele não precisa mais estar muito atuante, porque eles falam, porque a divindade suprema, o Ser Supremo se retirou. Não, ele não precisa estar atuante o tempo inteiro, porque uma centelha dele está em você, está em mim, está em cada um de todos nós. Fantástico, isso é rosacrucianismo. Pois é. É a nossa concepção, pois é. De Deus, de cósmico, de... Não tem tanto esse voltar-se a Eledumare, o Ser Supremo. Sim. Ele é mencionado, ele é respeitado, mas a relação principal é do homem com o próprio Ori
E há também ditos que dizem, orixá nenhum pode fazer nada por você se seu ori, enquanto divindade pessoal, integrante do panteão das divindades, não permitir. Falando um pouquinho dos orixás, Sora, até a título de esclarecimento, o que são exatamente? São divindades? E se são divindades, são entidades externas ou são arquétipos? Como é que podemos esclarecer? Eles são considerados como arquétipos, né? Mas eles são, para falar uma linguagem mais próxima da linguagem ocidental, eles são chefes das hierarquias de elementares. Ah, entendi. Né? Então você diz, Oxum é a senhora das águas doces, quer dizer, como se fosse a alma das águas doces, né? Certo. Iemanjá, senhora de todas as águas. No mito, ela é mãe de Oxum, porque a senhora, no Brasil, é senhora das águas salgadas. Das águas salgadas. Oxóssi é das matas, né? Oxóssi é das matas. E aí tem toda a relação, na descrição dos mitos, a relação entre esses orixás, né? Olokun já é a divindade dos mares profundos, então o orixá mais antigo que Iemanjá. Olha só, então tem realmente toda uma existe cronologia, toda uma hierarquia, né? Uma hierarquia, uma cronologia. E tudo isso, o sacerdote, né, ele deve, imagino que, compreender para poder aconselhar, para poder dirigir os seus trabalhos. É, né? O que se espera. Né? É um estudo, imagino que bastante profundo, né? E para a vida toda. Para a vida toda. Só que no Brasil nós temos um problema. Em Cuba observei esse problema também. Mas no Brasil parece que ele é mais forte. Nós não temos no Brasil babalaôs, que são os sacerdotes supremos, que são os sacerdotes da divindade oracular. E eles são é o topo da hierarquia dos sacerdotes, de orixás. Tá. Nós não temos famílias de babalaôs no Brasil. Ele está acima do babalorixá? Acima dos babalorixás e alorixás. E o que seria necessário para se ter mais babalaôs? Seria a formação? Estão chegando agora numa segunda diáspora, né, para o Brasil, estão chegando alguns babalaôs, mas o problema é que a gente nem sempre tem certeza de que a pessoa que se diz babalaô é mesmo. Seja, né? Então, e aí o que aconteceu? Houve uma fragmentação, nós temos muitas religiões de matrizes africanas. Sim. Eu diria, pela minha experiência, que não há duas iguais. Né? Então, houve uma fragmentação muito grande. E a perda o silêncio sobre a África fez perder muito do acesso possível aos conhecimentos tradicionais mesmo. Um silêncio que precisa ser rompido e que já está sendo rompido a partir de trabalhos como o da Sora. Né? Nos últimos 20 anos nós observamos isso acontecendo no Brasil. Perfeito. Queria que agora no finalzinho do programa você falasse rapidinho, você participou do 2º Congresso da Aurci, né, que foi feito na sede da nossa ordem, e foi lançado um livro, né? Você até está com o livro aí, se você quiser mostrar para a câmera. Sim. Que é o Misticismo, né? E Saúde numa Perspectiva Transdisciplinar. Eu até vou mostrar ele só, fica mais fácil. Né? Vou mostrar aqui para a câmera. E esse livro ele integra vários ensaios e um deles tem a ver com as tradições africanas, não é? Sim. Qual que é a importância disso para a pesquisa acadêmica, para a pesquisa, para o reconhecimento dessas tradições? Olha, eu acho que esses livros que vêm sendo produzidos pela AMORC, eles são exatamente a expressão física até do diálogo que está cada vez mais rico entre as várias tradições e das tradições com a academia. Exatamente é o CQD, né? O como queríamos demonstrar de que o diálogo está acontecendo. Perfeito. Olha só, a gratidão é imensa pela sua disponibilidade em nos dar essa aula, né? Foi uma exposição muito inspirada sua. Tenho certeza que vai ser de um grande esclarecimento para todos nós. Você está convidada a retornar, não diria até intimada a retornar outras vezes, né? Porque essa interface que você está fazendo entre as tradições africanas e o rosacrucianismo também é muito importante. E espero que tenhamos, né, esclarecido pelo menos que um pouco todos o nosso grande público que está em vários países, sobre a importância, né, das tradições africanas. E a todos vocês que querem nos mandar perguntas, querem nos mandar sugestões de pauta, temos o nosso e-mail, presençaeharmonia@amorc.org.br, e agora você fica, né, no finalzinho do programa com a dica cultural com a nossa Sora Vivian Tedardi, que com certeza vai abordar o livro que nós acabamos de mostrar. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica de hoje é o 6º volume da série O Homem Alfa e Ômega da Criação,
organizado pelo Frater Luiz Eduardo Berli. Esta obra é o resultado dos trabalhos dos pesquisadores da Universidade Rose Croix Internacional, apresentados este ano em seu congresso, que teve como tema Misticismo e Saúde sob uma perspectiva transdisciplinar. Os artigos deste livro demonstram como, através da transdisciplinaridade, podemos aliar o conhecimento das leis divinas para a manutenção da vida em harmonia, contemplando o homem como um ser holístico, ou seja, corpo, mente e alma. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!